E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre dividendos, o que são e como ganhar dividendos. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também me segue nas redes sociais, no Instagram. Eu estou postando story todos os dias falando sobre investimento e finanças. Por isso, se você quer aprender mais sobre investimentos, vai lá no Instagram e comece a me seguir. Bom, o que são dividendos? Dividendos nada mais é do que parte do lucro de uma empresa. E quem recebe os dividendos? Os acionistas. Para você receber dividendos, então você precisa comprar ações. A partir do momento que você compra uma ação, você se torna um acionista e tem direito de receber os dividendos. Então é muito simples de receber. Mas espera aí, será que todas as empresas, todas as ações pagam dividendos? Por lei, todas deveriam pagar no mínimo 25%. Mas algumas empresas, elas fazem um acordo com seus acionistas através da Assembleia Geral e decidem pagar dividendos só quando a empresa estiver mais madura. Por quê? Por um certo período, ela vai pegar seu lucro e reinvestir na empresa para que a empresa cresça e gere valor. Assim, o preço da ação vai subindo ao longo do tempo e gerando ganho de capital aos investidores. Então nós temos duas formas, você pode fazer dinheiro com as ações. Ou no ganho de capital, quando o preço da ação sobe, você vende a ação, você tem aquele lucro, mas essa não é a melhor forma. A melhor forma é com os dividendos, que é parte do lucro da empresa. E como eu disse, a maioria das empresas distribui dividendos, ali o mínimo que é 25%, mas outras podem distribuir mais, 50%, 60% ou até 100%. Algumas, por certos períodos, distribuem mais de 100% do seu lucro como dividendos, mas isso não é saudável. Então, se você deseja receber dividendos, basta você comprar ações que pagam dividendos. Mas como saber quando uma ação paga dividendos? Nós iremos chegar lá. Antes, eu quero matar uma dúvida aqui que muitas pessoas têm, que é se as ações pagam dividendos mensais. Muitas ações não pagam dividendos mensais. O fluxo de dividendo que cai na sua conta pode ser trimestral, semestral ou até anual. Por isso, quando você for comprar uma ação, olhe se aquela ação, quando que ela paga. Normalmente, os bancos pagam dividendos mensais, mas a grande maioria das outras ações não paga dividendos mensais. Por isso, quando você monta uma carteira focada em dividendos para viver de renda mensalmente, você tem que montar uma carteira ali visando o pagamento das ações, olhando quando que é que aquela ação paga. Mas e os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários pagam mensalmente, só que os fundos imobiliários, comumente nós chamamos de dividendos, mas na verdade o que o fundo imobiliário paga são os rendimentos. Então existe essa diferença. Quando se fala de dividendos, nós estamos falando do lucro das ações que é passado aos acionistas. E como funciona então o pagamento de dividendo? Como eu disse, os dividendos caem na sua conta. Você compra uma ação, quando aquela ação paga dividendo, ela cai lá na sua conta da corretora que você investiu. Mas como eu faço na prática para receber dividendos? Você precisa comprar uma ação, como você já percebeu, mas como comprar essa ação? Você precisa abrir conta em uma corretora de valores. Vou falar algumas aqui que eu uso e são boas: a Clear, a XP, a Rico, Modal Mais, são boas corretoras. Mas o que é uma corretora? Essa é a dúvida muito comum. Corretora nada mais é do que uma intermediadora entre você e o investimento. Dessa forma, quando você abre conta em uma corretora, você tem acesso ao mercado de capitais. Você pode comprar ações, fundos imobiliários, e comprando uma ação, como você já percebeu, você recebe os dividendos. E esses dividendos irão cair na conta da corretora que você abriu conta. E você pode sacar esses dividendos normalmente, ou você pode reinvestir os dividendos na ação que você comprou ou em outras ações. E o mais interessante é que os dividendos eles são livres de imposto de renda, ou seja, quando você recebe um dividendo, você não paga imposto de renda e nem é descontado imposto desse dividendo. Por isso é uma boa forma para você gerar renda e não ter que ficar pagando imposto. Lembrando que toda pessoa que investe em ações ou na renda fixa precisa declarar ali o imposto de renda. Mas o dividendo ele é isento de imposto de renda, como eu disse. E como saber se uma ação paga dividendo ou não? Vamos entrar aqui no site do Status Invest e eu vou te mostrar na prática como ver se uma ação paga ou se a ação não paga dividendos. Bom, então vamos lá. Estou aqui no site do Status Invest. Você vem aqui em ações, busca avançada. Aqui você tem vários indicadores que você pode alterar para poder fazer uma busca avançada. Existe um indicador chamado Dividend Yield, que é um indicador que mostra quanto que a ação pagou dividendo nos últimos 12 meses em relação ao preço da ação. Ou seja, se ela pagou dividendos nos últimos 12 meses, esse Dividend Yield vai estar ali positivo. Então, basta você vir aqui, filtrar, como você está vendo aqui, coloque aqui um Dividend Yield no mínimo de 6 e clica em buscar. Você clicando em buscar,
vai aparecer aqui algumas ações que pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Como você viu, apareceu muitas ações aqui. É claro que aí você vai olhar quais são as melhores ações para você comprar. Aqui vamos olhar aqui, Banco do Brasil, vamos ver aqui Wiz, Vale, Klabin. Vamos olhar essas ações e vou te mostrar como saber se essa ação paga recorrentemente ou se ela pagou só esse ano e não vai pagar mais. Aqui no site Status Invest temos aqui BB Seguridade. Como você pode ver, se você descer aqui embaixo, tem aqui o Dividend Yield. E você pode vir aqui abrir o histórico. Esse histórico você consegue ver que vários anos ela pagou um dividendo, ou seja, dividendo em torno aqui de 6,46. Essa é a média, atualmente está pagando 6,20. O que significa isso? Significa que ela paga 6,20 de cada ação. Por exemplo, aqui nós temos o preço da ação R$ 31,72. Então vamos ver quanto que ela está pagando em reais essa ação. Basta você, vamos abrir a calculadora, coloca aqui 31,72 e você pode aqui tanto colocar menos 6,20 e clica aqui em porcentagem. Ela está pagando R$ 1,96 por ação atualmente. Mas você pode vir aqui, não precisa fazer esse cálculo. Você já tem ele aqui, ó, nos últimos 12 meses, ela pagou R$ 1,96 por ação. E se você vir aqui embaixo, você consegue ver quais foram as datas que BB Seguridade pagou dividendos. Aqui nós temos aqui a data de pagamento. 29/8/2022, 23/2/2022. Aqui não foi dividendos, aqui já foi dividendos. 21/8/2021, ou seja, nós temos aí um fluxo de mais ou menos a cada 6 meses BB Seguridade paga dividendos. E aqui você tem os valores que ela pagou de dividendos. Então, ela vai pegar esse valor aqui que ela pagou nos últimos 12 meses e vai pagar em cada 6 meses. Mais ou menos seria assim que você olha para saber se a ação paga dividendo e qual o período que ela paga dividendos. Vamos aqui para o Wiz. Como você pode ver, nós temos aqui o Wiz, pagou 7,49% de dividendos em relação ao seu preço. Nos últimos 12 meses, então, ela pagou 0,58%. Por que está pagando menos, sendo que a porcentagem é maior? Porque o preço da ação é mais baixo. Como eu falei, essa porcentagem é em relação a quanto que ela pagou de dividendos em relação ao preço da ação. Aqui embaixo, novamente, você pode olhar qual é a periodicidade que ela paga dividendos. Aparentemente, ela também paga dividendos 2 vezes ao ano, teoricamente, cada 6 meses. Ou seja, 25/11 pagou dividendo, 29/4/2022 pagou dividendo. Depois, em 21, foi no mês 5 e no mês 11. Depois, em 2020, no mês 5 e também no mês 11. Então, ela procura pagar dividendos em maio e também em novembro. Aqui em 2022, ela pagou... mês 4 é qual? Ela pagou em abril, mas ela poderia ter pagado em maio também. Então, próximo dessa data de maio e novembro, o Wiz estaria pagando dividendos. Lembrando que nenhuma dessas ações que eu estou mostrando aqui é recomendação de compra. Apenas estou dando exemplo como olhar se a ação paga dividendo ou não e também como saber a periodicidade que ela paga dividendos. Outra coisa que é sempre importante olhar, como eu mostrei em BB Seguridade, você pode vir aqui em Dividend Yield e ver quais foram os anos que ela pagou dividendo, para ver se essa empresa realmente paga dividendo. Porque, como eu disse, nem todas as empresas pagam dividendos. Algumas decidem pegar o lucro da empresa e reinvestir nela mesma para que ela construa novas fábricas ou melhores equipamentos, para que ela gere valor e ao longo do tempo ela tenha mais lucro para mais para frente poder distribuir dividendos. Então, normalmente, as empresas que distribuem dividendos são empresas que estão mais maduras, que não têm tanto espaço de crescimento no setor que ela está. Isso não quer dizer que a empresa não cresça, que ela não valorize. Sim, ela valoriza, só que, teoricamente, ela valoriza com menos força do que as empresas que ainda não pagam dividendos. Temos aqui Vale também, como nós podemos ver, dividend yield de 8,95, pagou aí nos últimos 12 meses R$ 7,29 de dividendos. Pode vir aqui ver a recorrência que ela paga dividendos, ou seja, ela é uma distribuidora de dividendos. Em 2016, praticamente não distribuiu dividendos. 2017 voltou ali a distribuir dividendos, pouco, mas voltou.
E 2021 distribuiu bastante dividendos e até agora, 2022, distribuiu bons dividendos, que é o que você viu ali de 8,95%. Aqui é a mesma coisa, você consegue olhar qual a periodicidade que ela paga dividendos. Nós temos aqui os dividendos, temos também aqui juros sobre o capital próprio. Basicamente, os dividendos e juros sobre o capital próprio é a mesma coisa. A diferença é que o juros sobre o capital próprio é cobrado imposto de renda. Então, além dos dividendos, você também recebe esse juros sobre capital próprio, que é esse JCP que você está vendo aqui. Dando exemplo de uma empresa que não distribui dividendos, temos aqui a Rumo, a Raio 3. Como você pode ver, o dividendo de utilidade de 0,10, ou seja, bem baixo, pagou nos últimos 12 meses menos de 1 centavo. E aqui nesse histórico nós vemos que não tem aqui histórico de distribuição de dividendos nos anos anteriores, ou seja, é uma empresa que não distribui dividendos. Por isso, quando você quer comprar ações para receber dividendos, entra aqui no site do Status Invest. Temos também o site do Fundamentos, que é outro site que você pode olhar, mas sempre verifique se essa ação paga dividendos ou não. Aqui no canal eu tenho um vídeo explicando como comprar sua primeira ação. Por isso, você quer receber dividendos? Você precisa comprar ações. E também você pode investir em fundos imobiliários que pagam os rendimentos mensalmente. Mas, falando de dividendos especificamente, as ações são as que distribuem dividendos. E aqui no meu canal eu tenho um vídeo explicando como faz para você escolher sua primeira ação. Nenhuma das ações que eu mostrei aqui é recomendação de investimento. Algo interessante de explicar também é as datas em relação aos dividendos, porque isso gera dúvida em muitas pessoas. Temos duas datas importantes, que é a data com e a data de pagamento. O que é a data com? A data com é a data que você deveria ter ação para poder receber os dividendos, ou seja, não basta você apenas comprar a ação. Existe uma data com, que é quando a empresa verifica se o acionista tem direito de receber aquele dividendo. Dessa forma, aqui nós temos no exemplo de Vale, temos aqui a data com de 8 de 2022, 11 de 8 de 2022. Ou seja, para você ter direito de receber o dividendo de Vale, você deveria ter ação dentro dessa data aqui, ou seja, você deveria ter comprado antes do 11 do 8 e não ter vendido antes do 11 do 8. Nesse período que passou o dia 11 do 8, você deveria estar com essa ação em carteira para que você receba os dividendos. E aqui no dia 1 do 9 de 2022 foi quando ela pagou os dividendos de fato, que recebeu lá o valor de R$ 2,03 de dividendos. Bom, recapitulando, dividendos é parte do lucro da empresa que é passado ao acionista. Para você receber dividendos, então, você deve comprar uma ação. E para você comprar ações, você precisa abrir conta em corretora de valores. Os dividendos, a grande parte não são mensais. As empresas que escolhem qual será o período que ela vai pagar, umas pagam trimestralmente, outras semestralmente e outras anualmente. E isso pode variar, ela pode pagar a cada 4 meses, mas... enfim, é a empresa que decide quando ela irá pagar. Mas você pode ver isso olhando aqui no Status Invest, como eu te mostrei. Bom, e esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta o que você achou. Caso surgiu alguma dúvida, comenta também que eu posso fazer um vídeo para sanar essa dúvida que acabou surgindo aí. E não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que eu posto story todos os dias com conteúdo. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até logo.